Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para fazer um bate-papo sobre logística, trazer algumas dicas um pouco aí do mercado de logística. Deixe o seu like, compartilhe com seu amigo da logística, enquanto o pessoal vai entrando aí. Então, para me apresentar, sou o Lucas, sou consultor de negócios aqui da Active Corp. Estou junto com o Renato. Renato, por favor, se apresenta aí um pouco para o pessoal. Bom dia, pessoal. Primeiramente, bem-vindos ao primeiro webinar sobre do On Supply, sobre gestão de entrega, logística e tudo que você precisa saber sobre o nosso produto, tá bom? Eu faço parte da equipe de produtos aqui, então tudo que for relacionado ao On Supply passa primeiro por mim, ou seja, todas as dicas e sugestões, melhorias que vocês mandam, pesquisas de mercado e sempre visando, o trabalho junto com o time de desenvolvimento, passando as demandas, visando aprimorar cada vez mais o nosso TMS para a gente continuar sendo essa referência em logística, em transporte e sistema, né, em desenvolvimento, que é o que a gente faz muito bem aqui. Show, pessoal. Então, estamos aqui com o Renato, responsável aí por todo o processo dentro do Active On Supply, trazer novidades, trazer melhorias. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo sobre o processo de logística, né? Entender um pouco mais sobre custos de entrega, visibilidade para a operação e como ter um controle em tempo real de todo o nosso processo. Então, acho que um ponto que a gente decidiu, né, fazer esse bate-papo é pensar um pouco no contexto de dores que a gente recebe dos clientes, né, de como a gente pode otimizar esse processo. E acho que um dos principais pontos é a questão de ter um problema com a entrega. Então, quando que a gente descobre, né, que existe um problema com a entrega? Né? Quando o cliente reclama ou existe algum processo que a gente consegue antecipar esse fluxo? Então, a gente aqui está constantemente conversando com os clientes, sempre buscando insights, e acho que esse é um ponto que acaba acontecendo em muitas operações. Então, acho que até para fazer aqui um bate-bola, né? Renato, o que você vê aí dos clientes que a gente conversa, que a gente faz aí esses bate-papos? Como que o pessoal descobre que houve um problema na entrega e como que a gente conseguiria, às vezes, antecipar, né, esse processo? Lucas, o que a gente vê muito é que, na verdade, eles descobrem o problema depois que a entrega já é realizada, quando o cliente reclama. E a ideia da gente trazer isso numa gestão estruturada de processos é antever, né? Então, com processos, a gente consegue agir por exceção. E sem processos, você está só apagando incêndio ali o tempo todo, tá? Então, a ideia é que a gente construa aqui um bate-papo falando sobre alguns pilares essenciais ali na cadeia de entregas, né, como uma coleta, um romaneio, um tracking, e a gestão dessas ocorrências, que é para controlar, ter menos gastos e conseguir Ter um fluxo mais fluido. Né? enxutar todo esse fluxo aí, antever qualquer problema, ter visibilidade maior na operação. Show, bem legal. Então, pessoal, quem está entrando aí, não esquece de dar o like, compartilha aí com o pessoal, ativa o sininho também para receber as novidades. E acho que um ponto bem legal que você trouxe, né? Questão de processos. É muito importante esse ponto de ter processos, justamente porque se eu tiver um processo, se eu tiver um fluxo já definido, eu consigo prever, né? Consigo me antecipar a possíveis acontecimentos. Né? E se eu não tenho nenhum processo, eu só vou me virando ali com o que vai acontecendo e acabo perdendo tempo, acabo perdendo dinheiro à toa e não tenho uma visibilidade completa, né? E aí, Renato, a gente percebendo aí com alguns clientes, a gente trouxe algumas dúvidas, né? Que eu acho que é interessante a gente bater um papo, né? Então, putz, uma dúvida aqui que o pessoal trouxe, que eu acho que é bem legal, onde normalmente nascem as perdas, né, desse processo de logística, desse processo de entrega? Geralmente, Lucas, as perdas elas nascem, né, no começo, uma falta de visibilidade ali, uma gestão errada operacional, às vezes uma falta de comunicação entre um setor e outro, ou aquelas pessoas responsáveis ali, que cada um consulta informação num ponto diferente, tá? E aí isso acaba, passando assim, um telefone sem fio, quando uma informação chega para outra, leva um papel para outro setor, uma planilha que não é compartilhada ali, e isso acaba perdendo informação, né? Perdendo informação e gera ali um problema antes do seu produto sair para uma entrega. Né? Então ele já nasce com um problema. Então são elos de uma corrente que já quebra ali um primeiro elo que tem que ser sequenciado, então você não consegue ter uma efetividade ali. Legal. Então acho que um ponto aí de como evitar, né, esse processo que já nasce com perdas
seria a gente criar uma maneira de centralizar as informações, né? Uhum. Porque, como você falou, putz, cada setor vai trabalhar com uma ferramenta diferente ou uma planilha diferente, um controle diferente e, querendo ou não, vai ter quebra de informação aí nesse meio. Perfeito. Se a gente conseguir centralizar tudo em um único local, pode facilitar muito. Ganha um ganho absurdo, né? Inclusive, pessoal, isso é um ponto que a gente leva muito em consideração dentro do Active on Supply, né? Então, a gente não fala que ele é um sistema, a gente considera ele como um portal. É um hub que conecta todos os pontos da logística, né? E também todos os atores. Então, a gente vai conectar diferentes áreas, time de vendas, time de logística, time fiscal, time contábil, própria diretoria. Representantes. E também ali os clientes, as transportadoras. Então, acho que com essa conexão a gente consegue ter muita facilidade. O que tem quem tem essa visibilidade de um todo, né, acaba não tendo que correr atrás, né, das informações. A gente consegue atuar com previsibilidade e isso reduz custos, assim, de uma forma não só custos diretos, né, exato, que seria o financeiro, mas custo indireto, que aí tempo da equipe, que pode ser utilizado de melhor maneira, informação, né, informação perdida, às vezes pode gerar um carregamento inteiro, né, exatamente. Processo aí de um carregamento inteiro, de uma reentrega, algo nesse sentido. Pessoal, a gente comentou aqui de algumas dicas, falamos aí brevemente um pouco do processo do Active on Supply. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, podem colocar aqui nos comentários. O nosso time está aqui pronto para responder e a gente também aqui, conforme a gente vai bater esse papo, vamos tentar tirar aí essas dúvidas. Queria aproveitar também e falar para o pessoal que está aí comentando, sugerir outros temas, né, para os nossos próximos webinários. A ideia é que a gente tenha aí uma recorrência aqui na gravação desse webinário com temas sugeridos por vocês, para que a gente possa adentrar um pouquinho mais nas funcionalidades do sistema, dar um detalhe ou outro, tirar umas dúvidas e trazer conhecimento, né, porque é um sistema com tanta funcionalidade tão benéfico, né, para a sua operação. Então, a gente quer dar para vocês as respostas que vocês precisam aí nos próximos temas. Então, por favor, comentem aí. Comenta aí, pessoal. E acho que agora entrando um pouco mais aí nos objetivos que a gente traçou aqui como tema, né? Conversando com o Renato e conversando com o restante aqui do pessoal da operação, a gente percebeu que existem 4 pilares principais que sustentam todo o controle da logística, né? Então, Renato, se puder aí comentar um pouco sobre o primeiro pilar, o que você acha que é o ponto inicial aí para ter esse controle? Eu até cheguei a comentar brevemente aqui, mas a gente pode falar um pouquinho mais no detalhe de cada um deles, tá? Então, o primeiro seria a coleta, né? Tudo nasce na coleta. Uma coleta sem uma coleta organizada, você não vai ter... você já vai ter um retrabalho, ela já vai nascer com atraso, como eu já disse antes, e o erro nasce sem nessa informação ainda. Então, você não consegue estruturar uma entrega bem realizada se uma coleta não tiver feita. A gente tem uma ferramenta de coleta para você fazer o agendamento, escalonar, fazer várias funções ali, que eu posso até mostrar o sistema aqui para a gente falar um pouquinho, e ficar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente entender a valorosidade de ter uma coleta bem estruturada. Então, vou pôr aqui na tela para vocês. Eu estou numa tela de coleta aqui dentro do Active on Supply, tá? E aqui a gente está numa coleta pendente, que ela não foi enviada. Então, aqui ela tem umas notas relacionadas. A gente tem a opção de adicionar notas e essa nota tem regras sistêmicas que você pode habilitar que impedem que você adicione notas que já estejam relacionadas a outra coleta, impedindo já um erro aí, por exemplo, operacional de dispor a mesma nota. Né? Exatamente. Por exemplo, isso funciona até quando você está passando ali o coletor para fazer a conferência, você já cria a coleta fazendo uma conferência nota a nota para já ter essa validação e essa estrutura, ou seja, você já está amarrando informação para que isso não seja disperso, o erro não nasça, né? Então, é uma maneira de prever, entre outros que a gente tem aqui. Você também consegue deixar instruções de trabalho já para o transportador na hora que ele for ir lá coletar, você já consegue deixar informações de trabalho como ele deve coletar, os princípios da sua empresa, ou seja, você já deixa uma descrição breve e quando ele receber a solicitação de coleta, ele já vai ter essa informação, já vai conseguir repassar para o motorista para chegar ali e já ser mais efetivo, mais rápido, coordenado, né? Então, tem diversos parâmetros dentro de uma coisa. A partir da ocorrência, você consegue já gerar um romaneio
E depois que você gera esse romaneio, registra a saída, calcula o frete, calcula a entrega, né? Você amarra aqui dentro o romaneio, ele não se perde informação, ou seja, o romaneio vai estar sempre atrelado a essa entrega, né? Então, é muito importante essa rastreabilidade, ter o histórico de tudo isso, quem fez a operação, quem mandou a coleta. A gente tem uma funcionalidade aqui muito legal também, que você consegue programar o horário do aceite dessa coleta. O que é isso, Renato? Você consegue programar o sistema para fazer o envio da solicitação de coleta, e se o transportador não te responder em X tempo que você configura, você escala automaticamente para o próximo transportador ali, né? Para que você não tenha que ficar aguardando, e isso vai trabalhando numa cadeia automatizada, sem que você ponha esforço de uma equipe para ficar ligando, indo atrás, mandando mensagem no WhatsApp. Então, facilita muito. E esse ponto que você trouxe, cara, é muito bom no quesito de ter o processo, né? Então, a gente consegue já iniciar com um processo organizado, sabendo que eu tenho um limite de horário para ter o aceite desta coleta, né? E se eu não tiver o aceite dentro do limite desse horário, eu preciso já procurar outro parceiro, porque senão eu já vou iniciar todo o meu processo em atraso. Exatamente. Né? Então, eu já vou estar penalizando o meu cliente por não ter conseguido aquele ok, né? Aquela confirmação a tempo, né? Então, bem legal esse processo. E outro ponto ainda dentro da coleta é que depois que você teve essa confirmação da coleta, os dados de agendamento já fazem tudo aqui dentro do sistema. Então, você já sugere a data que você tem a disponibilidade, você consegue também marcar se essa é uma coleta de envio das suas notas fiscais para o seu destinatário, ou se é uma coleta de matéria-prima, alguma coisa do jeito. Você consegue trabalhar ela de várias maneiras para a sua operação. Né? Então, você consegue agendar, não ter aquela bagunça na doca, já deixar tudo separado, né? Para quando chegar o motorista de fato, você fazer o despacho ali daquela mercadoria sem complicações, né? Show, bem legal. Então, tem mais algum ponto aí da questão da coleta que você acha que é interessante comentar com o pessoal? Daqui a gente pode falar do segundo pilar, né? Que é do romaneio. Que sem um romaneio confiável, um volume pode sumir, ou pode haver uma contestação de cliente, que é o que a gente não quer. E isso acaba virando custo direto para você e para todo mundo. Né? Exatamente. Então, a ideia ali de ter um romaneio confiável é a gente conseguir garantir exatamente o que entrou no veículo, né? E se está compatível com o que estava combinado com o cliente. Exatamente. Né? Então, acho que é um ponto bem interessante. Dentro, inclusive, do Active On Supply, a gente tem uma possibilidade de ter um romaneio de maneira digital, né? Então a gente consegue, ao invés de ter aquele romaneio físico, né? Que aí o pessoal imprime o papel, vai dando riscando com a caneta ali, né? E depois perde papel, molha, rasga. Então a gente evita todo essas possíveis dores de cabeça, mantendo ele digitalizado. Então tem algumas possibilidades, né? Então o pessoal, como você comentou, né? Você pode ter ali o leitor. E aí você vai lendo, já vai registrando o que está dentro daquele veículo. Você vai comparando com aquilo que você já colocou na coleta, ou seja, você está dando uma segunda revisada no que vai ser entregue. Exatamente. Né? Então... E aí você já vai batendo ali, já vai confirmando, né, com o que estava registrado na coleta. Ou também tem uma outra possibilidade que o pessoal utiliza, que é às vezes deixar um tablet ali na expedição, você vai ter o romaneio ali. Então, o veículo X aqui, do motorista Lucas, tem que sair com tal carga, né? E aí aqui você já vai ter as informações. Aí você vai dando um ok aqui, no final você assina, o motorista parceiro assina, isso aqui já sobe lá para a nuvem. Com assinatura digital ali dentro da já vai anexada junto com a maneira. Isso aí. E a gente não perde informação, já fica registrado na nuvem, tudo. E garante que você já amarra o transportador aí, dizendo que está levando exatamente o que foi conferido, que foi prometido ali, tá? A partir desse momento que você tem esse romaneio digital, você já marca a saída, registra o cálculo, que ele já vai atualizar, segundo a tabela de frete do seu transportador, com a previsão de entrega. Show. Né? Então, a previsão de entrega já vai para o seu cliente no momento que a saída foi. Então, mesmo se tiver um redespacho, ele já calcula, ele entende que o sistema tem uma nota, por exemplo, que tem um redespacho e as outras não, ele vai calcular individualmente por trecho. Né? E trazer a informação para o cliente, né, lá Exato. na ponta. Isso é bem legal porque, enquanto a gente está ali no processo de organização, né, da saída das mercadorias, a gente pode ter uma ideia prévia, né, de quando que vai ser entregue,
ter essa visibilidade prévia, só que a gente vai conseguir ter uma data mais assertiva a partir da saída da mercadoria, né? Então, com o romaneio ali estando ok, a gente já consegue trazer essa atualização e já informar o cliente, informar o time de vendas, informar ali todo o pessoal que precisa ter essa informação, né? E isso acaba levando a gente para o terceiro pilar, Lucas, que é o tracking, né? A visibilidade disso tudo. Então, não é saber onde você estava, mas onde você está agora, né? Exatamente. Então, a chave é essa, é o real time, né? Você está em tempo real ali, acompanhando sua operação, saber que momento que saiu, o cliente receber essa informação que saiu e ele ter ali o link de rastreio externo, onde ele pode ver cada etapa, cada ocorrência que vai sendo lançada ali com a própria mercadoria dele, ele saber o que está acontecendo. Então, antes mesmo, e você já consegue ter uma visualização prévia do que está em atraso, se é que entrou em atraso, ou o que está pendente que deveria ter saído, você já consegue ali fazer um filtro, buscar aquelas notas, aquelas informações, o romaneio específico, ou até a coleta, e já ver, pô, isso aqui já era para ter saído, por que que não saiu? E já toma uma ação ativa ali, Exatamente. Né? Acho que um ponto bem interessante, cara, dentro do portal, esse fluxo de tracking que a gente tem, a gente consegue criar alguns gatilhos automáticos. Né? Então, eu tenho ali a minha data de entrega. Né? Eu sei que se chegar nessa data de entrega, eu não tiver uma atualização ali de um status, a mercadoria foi entregue e tudo mais, ele já vai apitar para mim que isso aqui está em atraso. De maneira automática, a gente já aciona o transportador, né? Dispara um e-mail, dispara um comunicado para ele, e a gente já busca isso de maneira prévia. Então, eu já consigo informar o meu cliente de um possível atraso, né? Ao invés do meu cliente me informar que a mercadoria não chegou. Você não espera uma reclamação, esse é o grande que... Exatamente. E o cliente, ele não quer, cara, ter que ficar te ligando, ter que ficar mandando mensagem ou indo atrás de você para saber o que está acontecendo com a coisa dele, né? Exatamente. Então a gente consegue ter esse atendimento prévio, conseguir ter essas informações aí já de antemão. Pessoal, acho que antes da gente entrar aqui, né, passar um pouco para as próximas dicas, passar um pouco aí dessas informações, queria saber o que vocês estão achando. Coloca aqui nos comentários, tem alguma dúvida aí que ficou pendente, como que vocês acompanham, né, esses processos, como que vocês realizam as coletas, fazem ali a gestão dos romaneios e também todo o processo de tracking. Então é interessante para a gente também ter essa visibilidade para entender se... o que falta, de fato, para você conseguir fazer esse fluxo que a gente está comentando aqui de uma forma que fique automatizada, específica, que demande menos trabalho da sua equipe, né? Exatamente. Então, comenta aí o que a gente puder ajudar, a gente vai responder, vai retornar aí para facilitar já o seu dia a dia. Show, bem legal, pessoal. Acho que entrando aí no último tópico ali daqueles 4... Na verdade, eu queria mostrar um pouquinho para o pessoal que está em casa. Mostra aí. A nosso painel de gestão e o acompanhamento do tracking, né? Porque às vezes não é todo mundo que utiliza da função que a gente tem aqui, tá? Muito bom. Na minha cabeça, que a gente vai falando aqui na minha cabeça, já tá tudo vai desenhado, passando, né? Já tá tudo é engraçado desenhado. Que a gente vai falando do sistema, a gente nem tá mexendo aqui, as telas e os momentos vão passando aqui. É show. E a ideia é que vocês tenham isso também, conhecendo a ferramenta, a funcionalidade, tudo que a gente te proporciona aqui no Supply. Bom, eu tô aqui num painel de controle de entrega, né? Um controle operacional, e a gente filtra aqui pelo acompanhamento das entregas. Então aqui a gente tem informações valiosíssimas para o gestor ali, para quem fica em cima dessas informações e tem que tratar em tempo real. Tá? Então a gente consegue ver dentro do período que você filtrar por transportador, tem várias opções aqui, por centro de custo, estado de destino, região de destino, a situação da operação, entre outras, o que não saiu e a porcentagem disso para você é um alerta, se está alguma coisa, fica amarelinho, se está numa porcentagem que você determina, ok, fica verdinho. Acho que é até interessante você entrar ali no sem saída, ali no primeiro, ele já até traz para a gente o que tem coleta e o que não tem coleta. Exatamente. Né? Então já fica registrado por cor, e aí aqui já entra naquele primeiro ponto que a gente comentou. Putz, eu tenho uma nota aqui, ou um pedido, eu já tenho uma coleta registrada ou não? Então aqui você já começa aí todo o seu fluxo para não atrasar. Exatamente. Né? Como que eu tenho um pedido se eu tenho o processo de coleta e esse cara não está marcado, não está agendado, não for tomar uma providência? Então você consegue clicar aqui, seja redirecionado para o documento
e já tratar ele ali efetivamente para criar uma coleta dele ou atrelar ele a uma coleta existente, né? Exatamente. Então você também consegue acompanhar os atrasos, ver o porquê que está atrasado, você vai ver lá o porquê da nota, ver se tem alguma ocorrência que aconteceu, alguma coisa que está impedindo disso estar cumprindo o prazo programado ali, previsto no momento que a gente já calculou, né? Aquele Romani, aquela informação já foi gerado para a nuvem, a gente consegue ter todo esse registro aqui, né? Consegue ver o que está em aberto ainda para ir tratar e as ocorrências. A taxa de ocorrência é muito importante, né? Tudo é tratado em cima das ocorrências, se houve um atraso, se foi entrega realizada com sucesso, qualquer outro problema que a gente pode ter no caminho, que é lançado uma ocorrência, você já tem um alerta no sistema, já consegue vir aqui e ver essa gestão, né? Que até é o gancho para o próximo, né? A gestão das ocorrências. Acho que antes da gente entrar no último pilar, nessa tela aqui a gente tem bastante informação valiosa, né? Porque a gente falou ali de diversos pontos, né? A gente trouxe 4 pontos principais, a gente falou de 3 já, e basicamente nessa única tela a gente tem todas as informações que a gente comentou. Né? Então, não preciso olhar outras planilhas, não preciso entrar em outro sistema. Ligar para alguém, para o fulaninho lá. Ei, como que aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Já está tudo centralizado em uma única tela. Então, putz, isso aqui a gente já ganha muito tempo, já ganha otimização da equipe, o pessoal já sabe também aonde olhar. Né? Então, o pessoal não vai ficar perdido tentando entrar ali, ó, site de transportadora para fazer aquele acompanhamento. Tudo já está registrado. Já está tudo registrado aqui, eu já sei onde eu tenho que olhar. E acho que, antes da gente entrar nesse último tópico, dentro desse processo que ele registra para mim o que está atrasado ou não, a gente tem o fluxo também que ele automatiza, né, essa resposta. Então, a partir do momento que foi registrado ali um atraso dentro do portal, o próprio portal já dispara um e-mail para a transportadora, né? O Active On Supply dispara esse e-mail para a transportadora com as notas que estão em atraso e solicitando uma justificativa. Perfeito. E aí, com isso, a gente já entra naquela funcionalidade nova que se ajudou a desenvolver aí para o pessoal, que é aquele fluxo de automatização. Então, de acordo com cada justificativa, com cada ocorrência, a gente já consegue criar um fluxo automatizado para acionar as áreas corretas e, às vezes, até acionar as etapas que devem ser seguidas. Né? Exato. Então, mas antes disso, eu lembrei aqui, como está no ao vivo, é tudo aqui, gente. A gente pensa no que vai falar, mas na hora a gente acaba... E o cliente nessa história toda? Importante. Então, como que o cliente vai ver tudo isso aí, né? Exato. Então, além do acompanhamento, do link externo de acompanhamento que eu estou abrindo aqui, ó, pus na tela aqui um exemplo de uma entrega de como o cliente recebe essas informações. Aqui só tem 3 etapas, né? Que é de uma nota que já entregue. Mas todas essas movimentações, o cliente, o que você permitir que o cliente enxergue, né? Isso é muito importante frisar, porque às vezes tem ocorrência que você não quer, que não precisa chegar para o cliente às naquele momento. Gestão interna, nesse sentido. Exato. Então você consegue fazer esses parâmetros e pôr as etapas aqui do que ele vai enxergar, onde ele vai ser notificado também, né? Que essas informações também vão chegar não só aqui no link de rastreio, que é o que acontece agora, mas elas vão chegar no WhatsApp do cara para ele ter o acesso a essa informação. Então, quando que a nota fiscal foi emitida, depois que ela foi emitida, se ela já saiu lá no Romaneio, já tem a data já calculada de previsão atualizada de entrega, ela vem para cá. A partir do momento que a nota saiu de fato, aí depois dos acompanhamentos, ela chegou num redespacho para ser enviado para ela e até o momento da entrega. E aqui ele consegue já abrir essa nota, conferir ela, e de repente, se ele já tem outras entregas com você, ele também consegue buscar aqui por nota, por número do pedido, pelo CEP de entrega dele, ele consegue fazer o acompanhamento específico de uma ou de diversas notas ali. Muito e tá legal. em tempo real, cara. Conforme o sistema está acontecendo, essas informações estão sendo atualizadas, tudo web, e você está visualizando isso aí. Então, isso é muito valoroso para o cliente com também. certeza. E dentro desse processo também, né, a gente consegue ter até antes da emissão da nota. Então, como a gente estava falando aqui, então o pedido foi gerado, né? Então, o pedido foi gerado, a gente vai passando aquelas etapas, foi faturado em separação, a nota foi emitida. Então, todas essas etapas a gente consegue trazer também de visibilidade, até mesmo para o seu cliente saber desde o momento lá que ele deu o ok, né? Tem muita operação, Lucas, que ela é feita, o pedido é emitido, tudo acontece e a nota é emitida em trânsito já. Então a gente já consegue, também tem essa situação dentro do sistema, porque atender, né, todos os tipos de operadores logísticos que a gente tem por aí. Sim. Tá? É bem importante. Então, pessoal, agora não esquece de dar aquele joinha,
vai colocando aqui nos comentários se tem algum ponto que vocês ficaram em dúvida, que vocês acham que é interessante a gente frisar aí. E entrando aqui naquele quarto pilar que a gente comentou, né? Então, o primeiro pilar foi o processo de coleta, o segundo pilar, um romaneio, né, eficiente, terceiro pilar, todo o processo de tracking, acompanhamento, e agora, né, o quarto pilar para a gente encaixar, né, todos os pontos principais, a gestão de ocorrências. Então a gente já até deu uma pincelada ali, né? Como que o seu cliente vai conseguir visualizar, como que o próprio pessoal ali da logística vai conseguir atuar em cima dessas ocorrências, mas eu acho que é interessante a gente entrar um pouco mais a fundo de como que a gente consegue ter uma otimização em cima dessa gestão de ocorrências com a utilização do Active On Supply, né? Que ele vai centralizar as demandas de diversas transportadoras dentro de um único portal. Exato, Lucas. Uma das atividades de produtos que eu faço aqui, dentro do OnSupply, é ver como que os nossos clientes e as outras operações, em geral, trabalham e como a gente pode melhorar cada vez mais. Então, buscando isso, a gente viu um grande ganho melhorando a nossa gestão de ocorrências como um todo, tá? Então, agora no Active OnSupply a gente tem umas telinhas novas que são para solução de ocorrências. É um fluxo ordenado de solução de ocorrências, onde você tem numa única tela a possibilidade de receber diversas ocorrências do mesmo transportador e fazer a gestão dela da melhor forma possível, né? Porque a gente até brinca aqui que na gestão de ocorrências que mora o dinheiro, né? Que é ali que você vai conseguir levantar custos diretos e indiretos, saber o porquê que está gastando isso e evitar que aquelas ocorrências se repitam com aquele transportador. Porque se você tem uma ação efetiva desde o início, você consegue antever outros problemas que virão, que já acontecem, você consegue mapear aqui, nesse cliente, sempre a gente tem que pagar uma diária a mais. Por quê? A gente não está fazendo, poderia utilizar aí o agendamento, por exemplo, de entrega naquele cliente em específico para a gente evitar de pagar uma diária extra pro transportador. Sim, e gerar custos extras, né? E acho que um ponto também que a gente comenta muito, né? Tanto internamente quanto com os clientes, que, cara, a entrega, ela vende, né? Então, se a minha mercadoria não estiver lá na ponta, eu não vou conseguir vender, né? Então, o meu concorrente vai estar vendendo no meu lugar. E como que a gente consegue otimizar? Pensando nesses 4 pilares, né? Como que eu vou conseguir vender meu produto lá na ponta? Se eu tiver uma coleta bem feita, né? Cumprindo os prazos, romaneio bem organizado, para não faltar mercadoria, para não ir mercadoria em desacordo. Se eu tiver um acompanhamento, para eu conseguir ajustar alguma coisa ali em trânsito, a gente sabe o que acontece, né? E também tem um fluxo de gestão de ocorrências, que às vezes no meio do caminho pode acontecer, às vezes um problema com a embalagem, uma avaria, às vezes até um processo de reentrega, devolução. Na parte de ocorrência a gente consegue otimizar isso ao máximo. E pensando em volume, né? Quantas entregas você faz no mês, né? Quantas entregas você faz no mês, né? Como que você consegue... Imagine ter que entrar documento por documento, abrir a ocorrência, ou ocorrência por ocorrência. Essa aqui eu tenho que pagar, tenho que analisar. Agora, com a nova solução de ocorrências, você consegue criar etapas, né? Onde ações ali que você pode tratar. Então, eu preciso validar a informação, preciso mandar para a ossada de outra pessoa autorizar esse valor ou não. Então, você cria um fluxo, né, de verificação dessas ocorrências, consegue agrupar, por exemplo, os anexos que chegarem diversas ocorrências do mesmo transportador com o mesmo código de ocorrência, você agrupa todos os anexos, todas as observações num único local. E você consegue olhar e falar, bom, isso aqui aconteceu isso, né, bota o seu analista ali para fazer esse primeiro contato com essas ocorrências, e ali de fato ele fala, não, isso realmente foi válido ou não, vai gerar um custo extra. Daqui a gente já calcula um pré-CTE, por exemplo, para o custo extra, ou não, ele já invalida essa informação. Cara, pegou 30 notas ali, 30 ocorrências, perdão, e já marca. Não tem por que eu entrar nas 30 para marcar que não foi possível avançar, que não é válido, que eu não vou pagar. Em bloco, e a partir do momento que eu confirmo essa informação, o seu transportador já é notificado. Você não precisa ligar para ele, sabe a ocorrência que você mandou tal? Não vamos pagar. Ou sim, é devido, é indevido. Ele não fica no escuro,
esperando o faturamento para ir lá receber a fatura. Ah, tá faltando tal diária aqui, vou lá chamar os caras de novo. Ó, né? Enfim. Então a gente está falando de tanto trazer a facilidade para o time ali da logística, o time da operação, quanto a facilidade para os parceiros, né? E querendo ou não, se trazendo essa visibilidade para o seu parceiro, ele vai até preferir trabalhar com você. Com certeza. Então vai ter menos dor de cabeça, vai ter informação mais organizada, ele vai economizar tempo. Se você tiver com um processo bem definido, que é o que a gente começou falando, então a gente consegue aí ajudar não só internamente a operação, mas também todos os envolvidos, né, no processo. Um dos grandes ganhos, Lucas, é que quando a gente falou com nossos clientes sobre o processo de ocorrência, é essa questão do retrabalho, cara. Então, quando a gente consegue otimizar esse retrabalho de ter que tratar tudo de uma vez, o ganho é gigantesco. Com certeza. Quantas pessoas, imagina lá, né, uma operação que, você vai ter 2.000 entregas ali por mês. Beleza, 2.000 entregas por mês. Se a gente for falar de 20 dias úteis, estou falando aí de 100 entregas por dia, basicamente. Imagina se todas essas entregas tiver uma ocorrência. Então, você vai precisar de quantas pessoas para tratar tudo isso aí? Exatamente. Então, com isso aqui a gente já ganha muito tempo. Claro que é muito difícil você ter ocorrência em todas as suas entregas, mas só para dar um exemplo aí com conta fácil. Exato. Estamos falando de ocorrências problemas, ocorrências que vão gerar um custo extra, que requerem uma análise. Não estamos falando de uma entrega realizada com sucesso. Né? A gente está falando de ocorrências que ali você já consegue ver, tem alguma coisa errada acontecendo. Você vai precisar ter uma validação, vai precisar olhar com um pouco mais de critério ali dentro do processo. Ou seja, não vai criar fluxos para tudo que você... e o legal que eu não sei se a gente comentou, a partir do momento que essa ocorrência pinga para a gente no sistema, o sistema automaticamente agrupa e já cria esse fluxo que você pré-definiu com as etapas do que deve ser feito, ou seja, padronização. Eu tenho uma ocorrência que eu só preciso fazer a validação inicial e dizer se ela é válida, né? Um custo extra, sim ou não, e acabou. Outras eu preciso de diversas etapas, eu tenho que mandar de novo para o meu representante, que é o meu representante de vendas, que tem que ir lá tratar com o meu cliente final, com o meu destinatário. Então eu coloco ele na jogada como responsável de uma etapa, enquanto ele não tomar uma ação, a ocorrência não vai para frente, ela não move. Então ele é notificado, ele chega, ele recebe, ele sabe da informação. Sim. Porque às vezes o representante, como ele está longe, ele é o cara, ele só vai saber quando o cliente liga para ele reclamando. Então, aí que tá, né? Ter o acesso à informação para quem precisa dessa informação, né? Então, trazer toda essa facilidade. Então, cara, acho que assim, a gente conseguiu aí trazer um grande resumo, né? Então, pessoal, tem muita coisa que a gente acabou não falando, a gente quis focar aí nesses 4 pilares principais que, se você tiver isso aqui já organizado, tiver um processo bem definido para esses 4 pilares, cara, tempo, dinheiro que vai embora que você nem percebe, dores de cabeça, a gente já consegue eliminar muitas coisas, muitas etapas aí, que ficam automatizadas, que ficam ali também visuais dentro do portal, né? E tudo centralizado lá no Active Supply, facilitando muito toda essa gestão, né? Então, acho que, assim, queria saber, Renato, tem aí algum direcionamento final que você dá para o pessoal? Alguma dica aí final? O problema ele sempre vai existir, gente. Você tem as 2 opções de como tratar. Ou do jeito difícil, que é descobre tarde e vai tratar reativo, ou do jeito inteligente, que é o tratamento rápido, com visibilidade, num fluxo bem organizado, com a gestão desses processos que a gente descreveu para vocês, né? Então, esse é o recado, né? É o ponto desse webinar. É uma base, Exato. Né? Então, bem legal. Acho que é realmente nesse sentido que a gente queria trazer essa visibilidade, né? De como otimizar o processo de entregas, como otimizar a parte de ocorrências, ter essa visibilidade da entrega em tempo real. Então, acho que só para a gente relembrar aí os 4 pontos, né? Pessoal, coleta bem feita, bem otimizada, um romaneio com as informações definidas, o tracking, para a gente ter a visibilidade tanto interna, para o representante, para o time de vendas, para o próprio cliente, né? Aquele link Você conseguindo se antecipar com esse tracking. Né? Conseguindo se antecipar e a gestão de ocorrências. Então, gente, se a gente trabalhar esses 4 pilares aí, qualquer operação, cara, a gente vai conseguir reduzir muito custo
Principalmente. Custo, principalmente. E tempo, né? Tempo com retrabalho, tempo com buscar informações, tempo com, um monte de planilha paralela, com informações perdidas ali. E né? tendo isso organizado no sistema, o ponto-chave é a visibilidade que você, né? A gente falou diversas vezes visibilidade aqui, mas a visibilidade de ter todas essas etapas bem construídas é o que garante que lá no painel você vai ter um painel confiável, que você vai conseguir tirar informações verdadeiras, né? Não, e hoje a gente pergunta muito para os embarcadores se você tem 100% de certeza do tempo de entrega que você tem nas suas informações, nas suas planilhas, no seu sistema. O pessoal não tem. Então, com esses fluxos bem estruturados, você consegue garantir certeza. Quando alguém te pergunta assim, mercador, você tem certeza do seu tempo de entrega hoje? O cara, titubeia. Se você tiver, não vai ter titubeação. Você vai ter preciso. certeza, vai Exato. ter ali as informações bem alinhadas. Nos prazos que você promete, não tem jeito. Show. Então, pessoal, acho que dos principais pontos que a gente tinha para falar aqui hoje, acho que a gente cobriu todos. Não esquece aí de deixar aquele joinha, compartilha com o pessoal aí da logística, compartilha com o pessoal da sua operação, para todo mundo estar alinhado, todo mundo ter aí esses 4 pilares em mente. Deixa aqui nos comentários, né, como o Renato comentou, coloca aqui os pontos que vocês acham que vale a pena a gente fazer sugestões para os próximos, né? Sugestões aí para os próximos vídeos, próximos bate-papos. E também, se tiver dúvida, deixa aqui que a gente vai tirar essas dúvidas. Exato. Se a gente quiser aprofundar em algum tema em específico, a gente pode fazer um webinar específico de uma coleta, de um romaneio, né? Ou qualquer um desses processos, ou outras coisas que a gente tem dentro do sistema que vai ser benéfico para você. A gente tem um módulo de agendamento também, pode ser melhor explorado para você entender como você agenda a sua entrega lá no seu destinatário, para que você evite custos extras também. Né? No final das contas, tudo acaba gerando na visibilidade do custo, gente. Não tem jeito. O sistema é para isso que a gente trabalha e desenvolve um supply para vocês com muito carinho aí. Obrigado pela presença de todos vocês, pelos comentários e deixa o like, gente. Obrigado, pessoal. Agradecer ao Renato aí também. Valeu. Agradecer a audiência aí por esse tempo que a gente passou e deixa o like. Não pode faltar. Carreta de like. Carreta de like, galera. E não pode esquecer também, a entrega vende. Então vamos pensar com muito carinho em todos esses fluxos, que chegando lá, a gente trabalhando todos esses 4 pilares bem feitos, a gente vai conseguir entregar melhor e vender mais. Show? Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Lucas. Obrigado.